Olá a todos, nós vamos sequenciar aqui ainda um pouco desse resumo de antropologia cultural, seguindo com as teorias antropológicas. Em relação à antropologia interpretativa, que veio aí com uma construção de ideologia baseada na noção de Verstehen, essa antropologia vai defender a ideia de que o homem ele não pode ser considerado como um objeto, até porque ele age a partir das suas reflexões, né? A partir das suas concepções. Ele é um ser que tem um raciocínio em relação àquilo que ele faz. Sequenciando em relação agora à antropologia pós-moderna. Essa antropologia que vem sendo difundida, né, até na nossa contemporaneidade, nós vemos aí a defesa de que dentro desse entendimento do homem, né, do sujeito, do homem na sociedade, é necessário também a adoção de métodos de pesquisa que façam esse homem responder sobre si mesmo. Inclusive, quando a gente vai para o campo das ciências sociais, das ciências humanas, até mesmo no período de graduação, é muito comum a adoção dessa prática, né, de perguntas, respostas, de forma que o homem, a pessoa, né, o participante, o sujeito, objeto de determinada pesquisa, por exemplo, de uma pesquisa de campo, esse sujeito ele participa, ele ajuda a construir informações em torno de si mesmo, em torno da sua cultura, em torno das suas práticas. E isso é bem frequente nos estudos atuais. Então, ainda em relação a essa antropologia pós-moderna, é entendido que tem acontecido uma crise na ciência dentro desse mundo moderno desde a metade do século XX, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, pois muitas questões passaram a fazer parte, né, das preocupações desse campo do saber. Inclusive, se trouxe aí à tona o ponto do próprio objeto da antropologia. É muito comum nós ouvirmos dizer que o objeto da antropologia é o próprio homem, né? Ou seja, a ciência que estuda o homem. Então, aqui nessa ideia de Jordão, 2004, né, nesse estudo dele, um estudo crítico também, nós vamos perceber uma certa confusão, até para vocês aí que devem ter lido, uma dificuldade de entender realmente o que a antropologia está estudando. Então, a gente ainda segue essa linha tradicional, né, de que a antropologia está estudando o homem, as suas relações, os aspectos que envolvem o homem, né, a cultura, entre outros. Enfim, há muita crítica em relação a esses pontos conceituais e ideológicos. Coloquei aqui essas reflexões. Quando analisamos as teorias antropológicas, iremos perceber pontos de acordo e desacordo entre os teóricos. Você acha que esse conflito ideológico é importante? Ou será que tem que ter só uma ideia pronta e acabou? E você já se viu em algum conflito de opinião com outra pessoa? Como você conseguiu resolver isso? Então a gente vê que desde a ciência, né, se na nossa vida, quer dizer, primeiro pensando dessa forma, se no nosso dia a dia é provável que haja desentendimentos, conflitos de ideias, conflitos de opiniões, imagina no campo das teorias, né, também. Então, isso se reflete do mesmo modo
ali no desenvolvimento das escolas antropológicas, né? Sendo um item considerado essencial justamente para se construir a crítica e para se ampliar as percepções do que é a antropologia, de qual é o impacto que a antropologia tem na sociedade e na ciência. Sequenciando, nós temos aqui também alguns aspectos tratados nas aulas 13 e 14, em relação à importância da antropologia para a sociedade. Será qual a importância que esse campo do ensino tem para a sociedade e inclusive aí para o campo de vocês da agroecologia? Como observo aqui, não há dúvidas em relação a isso, né, de que a antropologia ela é fundamental por trazer o entendimento em relação ao homem, né, as suas relações na sociedade, especialmente. Ao longo da história da construção dessa ciência, nós tivemos aí que a antropologia ela foi importante por estudar o homem, por ajudar o homem a se encontrar na história. Qual é a origem do homem? O homem se originou de forma evolucionista, conforme acredita aí os estudos de Darwin. Será que foi dessa forma que o homem foi originado? Será que o homem veio da criação divina? Como é que isso se deu? Então, por criação divina, conforme a gente vê nos livros sagrados, como a Bíblia, que é um dos livros mais lidos do mundo, né? E a antropologia, ela permite a obtenção de entendimentos em torno da cultura, das diferenças que existem, da necessidade do respeito, da necessidade de que preconceitos, discriminação, entre outros comportamentos sejam repelidos, né? A antropologia ela passa a abordar de uma maneira bem específica esses itens. No que toca às organizações sociais, ou também chamadas aqui nesse campo da antropologia de instituições sociais, eu trago para vocês aqui esse quadro. Espero que vocês tenham lido e peço até que reforcem a leitura, não dá para ver tudo aqui. Mas dentro da sociedade nós temos essas instituições que vieram justamente no intuito de moldar comportamentos, de estabelecer valores, de refletir símbolos, né? Na verdade, socializar símbolos, sejam eles institucionais, sejam eles culturais, tendo aí alguns procedimentos comuns, algumas percepções em comum, né? Para reger, para tratar o comportamento humano, né, para que o homem se molde de certo modo, de certa forma. Aqui, por exemplo, a família, entre os procedimentos, né, que a família adota, está aí a afeição, a lealdade, o respeito, a responsabilidade. A escola, por sua vez, vai também defender o gosto pelo conhecimento, a necessidade de se frequentar as aulas, de estudar. A igreja, por um lado, vai trabalhar aí com a reverência, com o culto, com aspectos como lealdade, generosidade. O governo também estabelece instrumentos relacionados à obediência, à lealdade, à subordinação, à cooperação. E cada um estabelece os seus símbolos também, os chamados símbolos institucionais. Por exemplo, a família. Qual é o símbolo institucional da família? É uma casa, né? É um automóvel, é o nome da própria família. A escola, por sua vez, o que ela tem aí de símbolo institucional? Ali a própria escola, né? As salas de aula, a biblioteca que existe naquela escola, um ginásio esportivo relacionado
A igreja, por sua vez, também vai ser representada pelo símbolo institucional do seu templo, né? E pelos símbolos sagrados que ali existem, né? Pelos livros, até mesmo a estrutura, né? Tem igreja que ela é padrão, praticamente todas as igrejas de dada denominação, a depender é estabelecido um padrão até na construção. Então aquilo ali acaba sendo um símbolo institucional. Também temos aí fora os símbolos, né, que a gente não falou ainda. E o governo, por sua vez, vai ter como símbolo institucional os edifícios públicos, né, por exemplo, ali o palácio, né, onde atua o presidente, os parlamentos, né, Congresso Nacional. Temos também os símbolos culturais. A família vai eleger, por exemplo, a aliança, o casamento, né? A escola vai eleger como símbolo as cores da escola, a canção daquela escola, um mascote, uma farda, um emblema. A igreja vai eleger, por exemplo, a cruz, a imagens, livros, hinos e por aí vai. E o governo, por sua vez, que vai representar a nação, né, querendo ou não, ele vai eleger como símbolos a bandeira, a moeda, o hino nacional e os valores. O que é importante aqui nessa questão dos valores, que são muito mais similares em relação a essas instituições sociais. O amor, o romantismo, o companheirismo dentro da família, a igualdade, a oportunidade, o esforço dentro da escola, liberdade de expressão dentro da escola, o amor a Deus, o amor ao próximo, a caridade dentro das igrejas, dentro do governo, a democracia, a defesa dos direitos humanos, os direitos trabalhistas, as questões que envolvem segurança, saúde, educação também. Então, são pontos importantes para a gente refletir. Portanto, é também importante que a gente lembre, né, que dentro da sociedade existem as estruturas das organizações sociais. Essas estruturas, se tratando aí no sentido de instituição social como essas que nós vimos, nós vamos ter a estrutura familiar, né, que vai envolver a família, a estrutura religiosa, a estrutura cultural e a estrutura educacional, a estrutura econômica. Cada uma dessas estruturas com o seu poder de influência, né, com a representação dos seus símbolos diversos, com a representação dos seus valores, com a representação das suas ideologias, dos seus procedimentos que, de certo modo, interferem nas relações humanas na sociedade.